Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e ciências. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de ciências. O conteúdo a ser estudado é sobre eletricidade e fontes de energia, tá? Algum de vocês já imaginou como seria a vida sem energia elétrica? E aí? Principalmente vocês nessa fase, nessa idade que vocês têm aí, vocês conseguiriam imaginar como seria a vida de vocês sem o celular, sem o computador, sem assistir as séries de TV, né? Como seria, né, tudo isso na vida de vocês, tá? Se por acaso ocorresse uma falha, né, no fornecimento de energia, imagina aí como seria, né, as mudanças no nosso dia a dia. O que você deixaria de fazer caso não tivesse mais energia? O que você passaria a fazer, né? Então é coisa de meditarmos aí, tá? A respeito, se no caso algum dia faltasse energia no mundo ou se não houvesse energia. Imagina aquele dia chuvoso, assim, bem frio, que você não tenha chuveiro elétrico para tomar banho. E aí, né? Então tudo isso é para vocês refletirem sobre o conteúdo que iremos estudar agora, tá? A respeito da importância da eletricidade. Nós temos aí então o capítulo 7, né? Eletricidade. Quem já observou no céu aí os raios dessa forma? Eu tenho certeza que muitos aí observaram, né? Então eu tenho aí, ó, na página 182, eu tenho esses fenômenos elétricos, né? Eles são comuns no nosso dia a dia, dias chuvosos principalmente, né? Se os conhecimentos de eletricidade, né? Sem os conhecimentos de eletricidade, a maioria dos aparelhos, como rádio, televisão, geladeira, computador e celular, não existiriam. Imagina aí a vida de vocês sem televisão, sem geladeira, sem computador, sem celular, né? Como seria, né? Já houve épocas em que as pessoas viveram sem esses aparelhos, mas para quem já está bastante acostumado, né? Com toda essa tecnologia, imagina de uma hora para outra ficar sem esses aparelhos, né? Então, todas essas tecnologias, quando bem empregadas, elas facilitam o nosso cotidiano, ou não é verdade? Principalmente nesse período que nós estamos passando agora, né? Um período de pandemia. Imagine se não houvesse celulares, se não houvesse computadores, né? A questão até dos estudos seria impossível, né? Quase que impossível vocês terem acesso ao estudo sem esse tipo de tecnologia. Então, neste capítulo, nós vamos entender melhor o que é eletricidade, né? E o que são os materiais condutores ou isolantes de eletricidade, tá? E também vamos compreender como funcionam os circuitos elétricos, né? E construir alguns. Então, nós temos aí cargas elétricas, condutores e isolantes. Então, fenômenos elétricos já eram observados pelos seres humanos antes da descoberta da eletricidade. Os seres humanos, eles sempre foram muito curiosos, né? E sempre observaram, descobriram as coisas observando os fenômenos da natureza, né? Os fenômenos naturais, né? Então, os seres humanos antes, na Grécia Antiga, né, o matemático e filósofo Tales Mileto, ele observou que um pedaço de âmbar, um resíduo fóssil, passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregado em outros materiais, né? Após ele ser esfregado em outros materiais, né? Como seda, tá? E agora nós vamos estudar esse fenômeno, né? Você já reparou que às vezes os balões de festas
eles são atraídos às nossas roupas, ou então eles atraem cabelos, pelos, né, do nosso corpo. Como você explica essas observações? Vocês já observaram que às vezes você tá ali, né, próximo, principalmente quando vai tirar foto, né, próximo ao painel, às vezes dá a impressão que o balão, né, quando você passa perto do balão, dá a impressão que o balão ele vem um pouco em sua direção, né? Ou quem tá enchendo o balão aí pode observar que às vezes o pelo né, algum fio de cabelo, alguma coisa, ele fica no balão, né? O que seria isso, né? Para descobrir como acontecem esses fenômenos, aqui o livro ele sugere, né, que você enche um balão, né, de ar para observar, para compreender direitinho como ocorre esse fenômeno e coloque ele em algum suporte, igual tá aqui, ó, nessa imagem, né, a imagem aqui 7.3, tá vendo essa imagem 7.3? Então, essa personagem aqui, ó, ela encheu um balão, ela segurou o balão com uma das mãos, tá? E com a outra, ela tá esfregando uma flanela, estão observando? Ela está esfregando uma flanela em uma parte do balão, tá? E nessa parte aí, ó, quando você soltar o balão, você pode aproximar a flanela dessa área friccionada, que é a área que você ficou passando a flanela, e você vai observar que vai acontecer algo diferente, tá? Você vai observar que na área, depois de friccionar o balão de festa, ele é atraído pela flanela, ou seja, ele vai em direção à flanela, tá? Esse fenômeno é flanela. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que os objetos eles têm cargas elétricas positivas e negativas, tá? E em certas situações eles ficam eletrizados, tá? Então, quando o material ele é friccionado, ou seja, quando você esfrega determinada parte de um material, né, em outro, como foi o caso do balão de festa que foi atritado pela flanela, ou seja, se pegar a flanela e ficar esfregando ela em um local só, então, nesse caso aí, o balão de festa, ele vai, um deles, né, no caso o balão de festa, ele vai passar a ser portador de carga elétrica negativa, tá? E o outro, no caso a flanela, é de carga elétrica positiva. E a carga elétrica negativa, ela vai em direção, tá, da carga elétrica positiva. Então, carga elétrica negativa com carga elétrica positiva se atraem. Se você coloca um objeto com carga elétrica negativa próxima de um objeto com carga elétrica positiva, esses objetos eles têm a tendência de ir em direção a outro objeto, tá? Então, o objeto que está com a carga elétrica negativa, se ele se aproximar do outro objeto que está com a carga elétrica positiva, esses dois objetos eles vão se aproximar, vai haver uma proximidade um do outro, tá? No nono ano você vai, né, aprender que toda matéria ela é formada de átomos, tá? E que os átomos, eles têm partículas com carga elétrica positiva, que são os prótons, tá? E as partículas com carga elétrica negativa, que são os elétrons. Só que vocês irão ver isso com mais detalhe no nono ano, tá? Quando um copo ele adquire uma carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons, tá? E quando fica com a carga elétrica positiva, ele passa a ter mais prótons do que elétrons, tá? Então, eu tenho aí, ó, mostrando mais uma vez a figura. Então, eu tenho o balão, né, que tá com o sinalzinho de menos, tá indicando a carga elétrica negativa. Eu tenho a flanela que está com vários sinaizinhos de mais, que está indicando a carga elétrica positiva, tá? Então, há uma atração do balão de festa pela flanela,
né, que é o resultado da eletrização desses dois objetos, tá? O balão de festa, ele fica com a carga elétrica negativa e a flanela com a carga elétrica positiva, né? O que resulta em uma força de atração entre esses elementos, tá? Entre o balão e a flanela, tá? Mas por que o balão de festa ele foi atraído pela flanela? Tá? Isso acontece porque as cargas elétricas de sinais diferentes, ou seja, um com sinal positivo, né, que é representado pelo mais, e o outro com sinal negativo, eles se atraem, tá? Dizemos então que o balão de festa e a flanela ficaram eletrizados, tá? Esse tipo de eletrização é chamado de eletrização por atrito, ok? Agora você vai observar a figura 7.5, que é essa figura aqui, ó. Tô observando ela. Então, essa figura aqui, ó, 7.5, neste outro experimento aqui, foi usado uma estrutura de madeira, a qual se prendeu um barbante. Na ponta deste foi amarrada uma caneta, vocês estão observando aí? Então, eu tenho um suporte de madeira e nesse suporte de madeira foi amarrado um barbante, na ponta do barbante eu tenho uma caneta, tá? Então, na ponta desse tem uma caneta de tubo de plástico, né? E ela é friccionada previamente por um pedaço de flanela de algodão ou de lã, tá? Então, antes de se colocar essa caneta aí, ela foi friccionada, ou seja, passaram nela, né, um pedaço de flanela de algodão ou de lã, tá? E o que ocorre quando aproximamos dela outra caneta de tubo plástico friccionada pelo mesmo pano? Ou seja, você coloca a caneta, né, em um barbante, numa estrutura de madeira, e antes você vai friccionar, passar na caneta uma flanela de algodão ou de lã. E aí você vai pegar outra caneta com o mesmo material e vai passar também ou uma flanela de algodão ou de lã, tá? Ou seja, com o mesmo material que você passou na caneta que está no barbante, você vai passar também na outra caneta. A caneta presa ao suporte, ela se afasta devido à força de repulsão elétrica, porque ambas ficaram eletrizadas negativamente. Lembra que quando lá na questão do balão, a parte que é friccionada, ou seja, a parte em que a flanela é passada, em que é passada a flanela, essa parte aí ela vai ficar com uma carga elétrica negativa, tá? O mesmo ocorre com a caneta. Se você passou a flanela ali de algodão na caneta, a caneta ela vai ficar com a carga elétrica negativa. Se você passa a mesma flanela em outra caneta com o mesmo material, aquela outra caneta também vai ficar com a carga elétrica negativa. E quando você aproximar a caneta, as duas canetas, né, que foram friccionadas com a mesma flanela, essa outra caneta que está no barbante, ela irá se afastar, tá? Isso ocorre porque as duas foram eletrizadas negativamente, tá? E ficaram com a carga elétrica negativa, depois de friccionada pela flanela. Este é o outro princípio básico da eletricidade. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, ou seja, elas se afastam, né? E surge uma força de repulsão entre elas. Então, quando eu tenho um objeto em que a carga elétrica é negativa e o outro objeto também a carga elétrica é negativa, ao invés desses objetos se juntarem, eles vão se afastar, porque haverá uma repulsão, um afastamento entre um objeto e outro, porque ambos os objetos estão com a mesma carga. A carga, um sinalzinho negativo, né? As duas cargas elétricas são negativas. O mesmo ocorre se os dois objetos, por exemplo, tiverem a mesma carga positiva. Então, objetos, né? Ou cargas, né? Quando elas têm o mesmo sinal, quando a carga elétrica tem o mesmo sinal,
Ou seja, se for dois objetos com carga elétrica negativa, eles vão se afastar. Se for dois objetos com carga elétrica positiva, eles também vão se afastar, porque surge uma força de repulsão entre esses objetos. O que vai atrair? Qual tipo de cargas elétricas que se atraem? Uma negativa e outra positiva, tá? Ou seja, cargas elétricas contrárias, né? Uma da outra, com sinais diferentes. Um positivo, outro negativo se atraem. Negativo com negativo se repele. Positivo com positivo se repele, se afasta, tá? Negativo com negativo se afasta. Positivo com positivo se afasta. Negativo com positivo, aí se junta, ok? Então, o tipo de carga elétrica adquirida por atrito depende dos materiais usados. O plástico do tubo da caneta, por exemplo, adquire a carga elétrica negativa, mas se friccionarmos algum tipo de vidro na flanela, será o tecido que vai ficar com a carga elétrica negativa, tá? Então, vai depender do objeto em que a flanela em que é friccionada a flanela, tá? Então, se eu friccionar a flanela em uma caneta, em um balão, então a caneta e o balão ficará com a carga elétrica negativa. Agora, se eu pegar a flanela e passar a flanela em um tipo de vidro, aí é a flanela que vai ficar com a carga elétrica negativa. Então, vai depender do material, tá? Em que o objeto é fabricado. Agora, outro experimento aí é se por acaso você pega um pente, você passa ele por várias vezes no cabelo, né? Várias vezes no cabelo. Ou esfregar várias vezes uma caneta de tubo plástico em um pano de algodão ou de lã. Esses objetos, eles poderão atrair pedaços de papel. Então, se você pega o pente, esfrega aqui na cabeça, né? Penteia o cabelo várias vezes. Se você cortar vários pedacinhos de papéis e colocar sobre a mesa e você aproximar o pente, né? Que você passou várias vezes no cabelo, se você aproximar esse pente nos papeizinhos, esses papeizinhos eles serão atraídos, tá? Então, haverá uma atração. Isso acontece porque o pente ou a caneta, ele fica carregado fica carregado eletricamente com a carga elétrica negativa, tá? E ao aproximá-lo do pedaço de papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam e ficam mais próximas do pente, tá? Enquanto as cargas elétricas negativas, elas ficam mais afastadas, tá? Como apresentado aí na figura 7.6, estão vendo? Então, a atração elétrica ela é maior quanto mais próximas estiverem as cargas, tá? Assim, as cargas positivas do papel e as negativas do pente se atraem, fazendo com que os pedaços de papel fiquem presos no pente, como observamos aí nessa imagem 7.6, ok? Então, quando um corpo neutro ele apresenta um desequilíbrio de cargas, né, por influências de outro corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Nesse caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela proximidade de outro corpo carregado, tá? Então, sem contato direto, tá? Esse fenômeno aí ele é denominado indução eletrostática, tá? Ou eletrização por indução. A eletrostática ou eletricidade estática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as forças de atração e repulsão entre elas, tá bom? Então, pense agora em outra situação, né? Quando se encosta um objeto eletrizado em um neutro, isto é, uma carga elétrica nula, parte das cargas do primeiro passa para o segundo, é a eletrização por contato, tá? Se um corpo com carga elétrica negativa encostar em outro corpo neutro,
parte das cargas negativas do primeiro passará para o segundo, tá? E os dois ficarão com carga elétrica negativa, tá? Na eletrização por contato, o corpo neutro ficará com carga elétrica do mesmo sinal que o corpo que ele encosta, tá? Vamos ver um exemplo aí. É um exemplo de eletrização por contato, com o corpo eletrizado com cargas positivas. Nós podemos verificar a ocorrência desse tipo de eletrização em algumas situações do cotidiano, tá? Quando o ar está seco e uma pessoa atrita a sola do sapato várias vezes no tapete, seu corpo ele pode se eletrizar por atrito, tá? E se essa pessoa, né, que esfregou ali o solado num ambiente de ar seco, ele esfregou ali o solado, ele ficou eletrizado. Se ele tocar em outra pessoa ou em um objeto ligado ao solo, como uma maçaneta, pode levar um pequeno choque, tá? Por causa da passagem da carga elétrica de um corpo para o outro. Às vezes, basta aproximar a mão e uma pequena faísca salta para o objeto ou para o corpo da outra pessoa, tá? Nesse caso aí, as pessoas ficam, em geral, apenas um pouco assustadas. Não acontece da pessoa sentir um choque, mas ela fica um pouco assustada porque há uma passagem de eletricidade para o objeto ou para outra pessoa que ela entrar em contato, tá? Em outros casos também a eletricidade estática ela pode ser perigosa e causar problemas sérios, né, como veremos adiante. Então eu tenho aí, ó, antes do contato, eu tenho aí o corpo eletrizado com cargas positivas, tá vendo essa bola um pouco maior, a bola A? Ela tá cheia de sinaizinhos de mais, tá vendo? E a bola B, ela não tem nenhum sinal. Quando há um atrito, né, ou seja, essa bolinha A, ela se choca com a bolinha B, o fluxo de cargas elétricas negativas, há um contato, uma troca de eletricidade aí, e depois desse contato aí do A com o B passa a ter uma carga elétrica positiva, assim como o A tinha. Então, por exemplo, vocês viram aí que o B, durante o contato, ele tem dois sinais de menos logo embaixo, perto dessa setinha. Vocês podem observar aí, tá? E já depois do contato, esses dois sinaizinhos aí negativos, eles passam a ser positivos. Por quê? Porque o A, né, que é o corpo eletrizado, ele transfere dois sinais positivos para o B, tá? Isso ocorre no contato, tá? Quando há esse contato. O contato aí com o corpo eletrizado. Esse contato do corpo eletrizado com a carga positiva com o corpo neutro, esse corpo neutro, ele se transforma, ele passa a receber essa carga elétrica positiva, tá? Então, o contato da carga elétrica positiva com o corpo neutro, quando há esse contato, durante o contato, esse corpo eletrizado com cargas positivas, ele passa um pouco da carga elétrica positiva para esse corpo neutro, ok? Aí eu quero que vocês façam a leitura destacando aí as informações principais a respeito dessa curiosidade aí sobre conexões e história, os estudos sobre eletricidade ao longo da história. Então, façam a leitura e façam a marcação aí das informações principais desse texto aí, tá? Então, a respeito dos condutores e isolantes, né? O que seria isso? Você observou, não sei se algum de vocês já observaram aí, os cabos que conduzem corrente elétrica. Eu tenho certeza que todos já observaram esses cabos que conduzem corrente elétrica. Esses cabos, eles são equipamentos elétricos e eles são revestidos de plástico ou de borracha. Vocês já observaram isso, né? Como os cabos de equipamentos elétricos, eles são revestidos de plástico ou de borracha. Vocês já observaram isso aí? Então, esses materiais
eles, assim como o vidro, o tecido, o papel e a madeira, eles são materiais isolantes. Então é por isso que esses cabos, né, eles são revestidos de plástico ou de borracha. Por quê? Porque esse material, plástico e borracha, eles são materiais isolantes, assim como o vidro, o tecido, o papel e a madeira. Né? O que seriam materiais isolantes? São materiais que podem perder ou ganhar cargas elétricas do outro corpo, tá? Porém, as cargas elétricas, elas não se deslocam facilmente pelo material. Então, é como se a carga elétrica viesse de uma vez, quando chega nesse material, ela é barrada, tá? E ela isola aquela carga elétrica, tá? Tá mostrando aí o cabo, estão vendo aí a imagem? Exemplo de cabos elétricos. Eles são revestidos por materiais isolantes, como plásticos e borracha. E aí, em outros materiais, as cargas elétricas, elas podem se mover, né, com bastante facilidade, que são os chamados condutores elétricos, tá? Enquanto os isolantes elétricos, eles barram essa eletricidade passa por ele de uma forma mais lenta, né, como as borrachas, o plástico, o vidro, o tecido, o papel e a madeira. Esses isolantes elétricos, eles barram e essa carga elétrica passa mais lentamente. Enquanto os isolantes elétricos são assim, que isola, que barra essa carga elétrica, os condutores elétricos, eles conduzem bem essa corrente elétrica. Então, quando essa corrente elétrica ela chega nos condutores elétricos, ela passa de uma forma mais rápida. É o caso da maioria dos metais. Então, a maioria dos metais são condutores elétricos, tá? Por isso, como vemos adiante, nós temos aí os fios elétricos, eles são feitos de metal, geralmente de cobre, tá vendo a imagem aí? Então, eles são geralmente feitos de cobres, né? Outros materiais como o ferro, né, e o alumínio também são bons condutores elétricos, tá? Além dos metais, o corpo humano, o solo, o ar úmido são exemplos de condutores elétricos. Então, os metais, o ferro, alumínio, o corpo humano, o solo, o ar úmido, todos esses aqui que eu acabei de falar são condutores elétricos, ou seja, quando a eletricidade entra em contato com com metais, com ferro, com o corpo humano, né, com ar úmido, então essa eletricidade ela é conduzida de forma mais rápida, tá? O planeta Terra é um bom doador e receptor de cargas elétricas negativas, tá? E se uma das pontas do fio condutor tocar um corpo eletrizado negativamente e a outra ponta do fio tocar o solo terrestre, o excesso da carga elétrica negativa do corpo será rapidamente transferida para o solo, tá? E se o corpo estiver eletrizado positivamente, ao estabelecer o contato com o solo terrestre por meio do fio condutor, as cargas elétricas negativas passarão da Terra para o corpo, deixando-o com a carga elétrica nula. Tá? Então, eu tenho aí um exemplo. Ó. A ligação de um corpo à Terra o torna neutro. Tá? À esquerda aí, nessa imagem 7.11, a carga elétrica negativa flui da esfera para a Terra à direita e flui da Terra para a esfera, no caso aí na imagem à esquerda, ok? Então, em casos como esse, considera-se que foi feita uma ligação com a Terra ou que o objeto está aterrado, tá? É uma propriedade importante do nosso planeta, por ter um volume muito maior que qualquer outro objeto próximo, tá? Ele pode doar para outros corpos ou receber deles uma grande carga, né? Uma grande quantidade de cargas elétricas por meio de condutores elétricos, tá? Quando o corpo ele é eletrizado por indução, suas cargas ficam separadas. Caso o lado oposto ou da aproximação do objeto seja conectado à Terra, o corpo, né, pode permanecer eletrizado mesmo após o afastamento dos objetos.
ok? Nós temos aí a ligação da Terra, a ligação com a Terra é importante para evitar acidentes graves com corpos eletrizados, tá? No abastecimento dos aviões e no reabastecimento de postos de combustível por caminhão-tanque, é preciso aterrar, ou seja, ligar à terra o avião e o caminhão para evitar eventuais acúmulos de cargas produzidas pela eletrização por atrito, né? Eletrização por atrito produzam faíscas próximas aos combustíveis, tá? Então, pelo mesmo motivo, o chuveiro elétrico, máquinas de lavar, fornos e micro-ondas, né? Eles possuem um fio, né? E uma tomada com 3 pinos para fazer escoar para o solo o excesso da carga de eletricidade, tá? A carga elétrica, que poderia ficar acumulada em suas carcaças e provocar um choque em quem utiliza. Então, nós não levamos choque de fornos micro-ondas, nem de máquinas de lavar, porque nessas máquinas e nesses fornos há um fio, né? E esse fio ele ajuda a conduzir essa carga elétrica para a direção da Terra, né? E com isso essa carga elétrica ela não se acumula na carcaça. Se ela se acumulasse na carcaça, quando você entrasse em contato com esse micro-ondas ou com a máquina, você tomaria choque, tá? Então, nas corridas de automóveis, o atrito do carro com o ar faz o veículo ficar carregado, o que poderia produzir faíscas e provocar incêndios durante o seu abastecimento. Por esse motivo, nos boxes de abastecimento, geralmente há chapas de cobre que descarrega as cargas acumuladas pelo carro, transferindo o osso para a terra, tá? Eu quero que vocês façam a leitura também desse texto aí, raios, relâmpagos e trovões. Marquem aí, destaquem os pontos principais. E nessa aula nós ficaremos só até aqui, tá? Essa é a aula de explicação. Façam uma leitura mais uma vez de tudo que foi explicado aí, dessas páginas, ok? E após fazer a releitura, né, a leitura aí desse conteúdo explicado, vocês voltarão aqui para a página inicial, né, onde está escrito aí capítulo 7, eletricidade, e responderão aí, ó, esse para começar. Responderão no caderno aí essas questões 1, 2, 3 e 4, tá? E é isso, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima aula.